Olá, pessoal! Eu sou Adriana Fernandes e a gente dá continuidade nesse vídeo ao estudo de noções de direito para concursos de nível médio. O estudo da letra seca da lei, da letra fria da lei, né? A gente está vendo direito constitucional e administrativo, especificamente dispositivos da Constituição da República que caem em todos os concursos, ok? Muito bem. Lembrando que na aula anterior nós estávamos ainda no artigo 5º, né? Título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais, capítulo 1 dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Artigo 5º, inciso 47, que aponta que não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, e isso pode constituir pegadinha de prova, né? Então, lembrar sempre que não haverá pena de morte não é ponto, é vírgula, porque em caso de guerra declarada vai haver. Nós vimos que não haverá pena de prisão perpétua, nem trabalhos forçados, nem de banimento do país, nem penas cruéis. Vimos que a pena deverá ser cumprida em estabelecimento diferenciado por idade, sexo, natureza do delito. Falamos sobre a necessidade de assegurar aos presos a integridade física e moral, sobre a garantia de que as presidiárias possam ficar com seus filhos, né? Para que eles possam amamentar. Falamos que nenhum brasileiro será extraditado, nenhum, salvo o naturalizado, quando ele cometer crime comum, crime previsto no Código Penal, praticado antes da naturalização, ou então a qualquer tempo que ele tenha cometido o crime, desde que seja tráfico ilícito de entorpecentes e drogas. Nesse caso, o brasileiro naturalizado, esse sim poderá ser extraditado. Não haverá extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião, né? Lembrando que extradição é pegar o sujeito que está aqui e devolver ele para o país de origem, tá? Não lembro se eu disse isso na aula passada. Falamos sobre a questão do juízo natural. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Falamos que é garantido o devido processo legal e o devido processo legal tem suas etapas que devem ser rigorosamente observadas. Falamos do contraditório e da ampla defesa que é assegurado a quem estiver em processo judicial ou administrativo. Falamos sobre provas ilícitas, que elas não serão admitidas no processo. Falamos que ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Falamos que aquele que tiver que apresentar documentos civilmente identificado, então, não será submetido à identificação criminal, que é aquela prevista, a posição das digitais, né? De importante, nós falamos que ninguém será preso senão em flagrante delito ou então por ordem de juiz, exceto os casos de militar, que tem um estatuto e um regime e uma normatização próprios. O que mais que falamos de importante? Falamos que o preso vai ser informado dos seus direitos, que ele tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão, e falamos que a prisão ilegal vai ser relaxada pela autoridade judiciária, sob pena do Estado pagar indenização aí pela prisão ilegal. Ok? Vamos à matéria de hoje, então, ao novo conteúdo. É o inciso 66. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem pagamento de fiança. Independente de pagamento de fiança, se a lei disser que
a pessoa deverá responder em liberdade, o juiz determinará a liberdade provisória daquela pessoa. A pessoa só ficará preso quando não for em situação de flagrante delito, como nós vimos na aula passada, se não for por flagrante, por ordem judicial. Por ordem judicial, você tem algumas situações, que é a sentença condenatória transitada em julgado, ou então 2 prisões que você pode ter antes disso, que é prisão preventiva ou temporária. E aí a lei dispõe lá, em cada caso, os motivos para essa prisão. Então, não ter residência fixa, não estar ameaçando testemunhas, estar correndo indício de que há risco de fuga e outras situações, ok? Então, não sendo o caso de prisão temporária nem de prisão preventiva, ele vai ter a liberdade determinada. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário fiel. Prisão civil é aquela prisão que não é penal. Prisão penal é aquela prisão que é punição pelo cometimento de um crime ou para colher os dados para feitura do inquérito, que é a prisão em flagrante, ou a prisão preventiva e temporária, como eu falei, em alguns casos específicos. Fora essas prisões, que são penais, existe a prisão civil. Ninguém vai para a cadeia por dívida, por estar devendo a alguém, exceto se for o caso de dívida de pensão-alimento. E um alerta aí é que se antes o juiz exigia 3 meses para determinar a prisão, agora com 1 mês você já pode acionar, tá? Então fiquem atentos aí, porque antes o cara, para não dar os 3 meses, ele pagava esse mês que vem ele não pagava, aí no outro ele pagava. Aí no outro ele não pagava e ficava sempre devendo 1 ou 2 meses de pensão, para não dar o 3º mês para a mãe do menino não pedir a prisão. Acabou, viu? Atrasou 1 mês, a pessoa que detém a guarda da criança já pode peticionar pedindo a prisão. E, se não for o caso de pensão-alimento, a do depositário infiel. Hoje em dia não se prende mais uma pessoa por ser um depositário infiel. Depositário infiel é o seguinte: tem uma demanda na justiça, eu estou dizendo que esse boi que está no meu terreno é meu, que você está dizendo que é seu. E aí o juiz fala que quem vai ficar com esse boi até acabar a demanda? O juiz vai e fala: Adriana, esse boi vai ficar com você. Você é a depositária fiel do boi. Acabou a demanda, o juiz diz que o boi é do outro. Aí eu tenho que dar conta do boi para entregar o outro. Não dei conta do boi, já vendi o boi. Então, eu não fui depositária fiel. Eu fui depositária infiel. Nesse caso, até um tempo atrás, eu iria presa como depositária infiel. Agora não. Agora eu vou apenas pagar o prejuízo que eu dei ao outro, tá? E talvez até uma indenização, além do dano material propriamente dito. Então, porém, como a gente está vendo a letra seca da lei, existe essa possibilidade constitucional de prisão do depositário infiel, mas na prática ela não acontece. Vamos ver agora o primeiro remédio constitucional. Remédio constitucional são as ações que a Constituição, ações judiciais que a Constituição nos permite ajuizar para garantir, para resguardar todos esses direitos que a gente está vendo aqui no artigo 5º e outros.
Remédios constitucionais são ações judiciais previstas na Constituição. Essas ações, elas constituem garantias fundamentais do cidadão, garantia de que ele tem onde se socorrer caso ele tenha um direito constitucional lesado ou ameaçado de lesão. O primeiro remédio constitucional que nós vamos ver, então, é o habeas corpus, corpo livre, né? Numa tradução meio porquinha aí. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Sempre que o seu direito de ir e vir for ameaçado, a sua liberdade de locomoção for ameaçado ou estiver em vias de ser ameaçado, você vai entrar com habeas corpus, tá? É ele que vai relaxar a prisão ilegal, ok? Agora, é importante ressaltar que esse habeas corpus, ele não, diferente das outras ações que a gente vai mencionar, ele não precisa de advogado e ele não tem forma específica. O preso pode anotar num pedaço de papel qualquer e dar um jeito de que alguém leve a isso a um juiz. Pronto, é uma petição de habeas corpus e o juiz pode formalizar o processo a partir daquilo. Não precisa de advogado e não precisa de forma específica para apresentação das alegações, ok? Esse é o habeas corpus. Ele pode ser preventivo, né? Se você já tiver sofrido a violência, ele vai reprimir aquele ato. Você está preso ilegalmente, então ele vai reprimir o ato que te prendeu ilegalmente. Mas não, você não está preso, você está correndo o risco de ser preso. Então você pode pedir um habeas corpus preventivo. É o salvo-conduto que você vai andar com ele no bolso, que se alguém vier te prender, você mostra a ordem judicial que você tem, que garante sua liberdade de locomoção. Certinho, meu povo? Mandado de segurança. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do poder público. Daqui a pouco nós vamos ver que o habeas data, ele protege os dados, seus dados pessoais. Nós já vimos que o habeas corpus protege o seu direito de locomoção. Não sendo questão relativa a seus dados pessoais, nem questão relativa à sua liberdade de locomoção, qualquer outro direito constitucional que vier a ser lesado ou ameaçado de lesão é caso de mandado de segurança. Para essa ação, apesar dela ser gratuita, assim como o habeas corpus e o habeas data, mas você vai precisar de advogado aqui. Ela tem toda uma formalização que deve ser obedecida, tá? Bom, o mandado de segurança, então, vai proteger direito líquido e certo. Isso significa que toda a prova que for preciso constituir para provar esse seu direito tem que ser demonstrada de plano, é o que a gente diz. Ou seja, não é possível fazer provas com o processo em andamento. Quando você ingressa, quando você impetra, que é o termo mais correto, impetra o mandado de segurança, junto com a petição inicial, já tem que estar todos os documentos para que o juiz corra o olho e fala, essa pessoa tem razão. Então, é uma questão de prova documental e de plano, ou seja,
Não há outras provas a produzir a não ser aquelas que você entrar com a petição inicial, ok? A autoridade contra quem a gente impetra o mandado de segurança é sempre uma autoridade pública ou alguém investido no exercício de atribuição de poder público. Então, quando a pessoa que ameaçou ou que feriu seu direito não for um administrador público, só será caso de mandado de segurança se ele for um agente particular, porém investido numa função pública. É o caso, por exemplo, de reitor de universidade, de diretor de faculdade. São uma faculdade particular, te nega o diploma, você vai entrar com mandado de segurança. Por quê? Ele é um particular, mas ele está investido de uma função pública, que é a questão da educação. O mandado de segurança, ele pode ser individual ou ele pode ser coletivo. O mandado de segurança coletivo é aquele que você entra para cuidar para proteger o direito não de uma pessoa, mas de várias pessoas. Quem pode ajuizar o mandado de segurança coletivo para um grupo de pessoas? Primeiro, um partido político, desde que ele tenha representação no Congresso Nacional. Representação no Congresso Nacional significa que ele tenha eleito um senador ou um deputado federal. Qualquer partido político que tenha eleito um senador ou um deputado federal pode ajuizar o mandado de segurança coletivo para quaisquer grupos de pessoas. Outra entidade que pode impetrar o mandado de segurança coletivo, a organização sindical. Uma entidade de classe, sindicato ou entidade de classe. Entidade de classe é aquelas entidades representativas de trabalhador normalmente de formação superior. Então, Conselho de Medicina, OAB, Conselho de Engenharia e Arquitetura, essas são entidades de classe. Ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano. Então, olha só, uma questão de português que costuma ser pegadinha de prova. Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano. Costumam colocar na prova que a entidade de classe tem que ter sido constituída e estar em funcionamento há pelo menos 1 ano, e a organização sindical tem que ter sido constituída e estar em funcionamento há pelo menos 1 ano. Isso não é verdade, isso é pegadinha. A menos que, se depois de associação tivesse uma vírgula, o legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano iria se referir a todas as entidades mencionadas. Não é o caso. Então, organização sindical, a qualquer tempo, pode impetrar o mandado de segurança coletivo, entidade de classe a qualquer tempo, mas as associações somente quando legalmente constituídas, ou seja, estatuto registrado em cartório, então pessoa jurídica formalmente registrada, e em funcionamento há pelo menos 1 ano. Então, 1 ano de funcionamento a contar da sua fundação. E a organização sindical, a entidade de classe e a associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano pode impetrar mandado de segurança coletivo para quem? Apenas em defesa dos interesses de seus membros e de seus associados. Enquanto na linha A, o partido político com representação no Congresso pode impetrar o mandado de segurança coletivo para quaisquer grupos de pessoas, a linha B restringe. O sindicato só pode impetrar o mandado de segurança coletivo para os membros
daquele sindicato. A entidade de classe só para os membros daquela entidade de classe. A associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano somente pode impetrar o mandado de segurança coletivo para os seus associados. Então, duas pegadinhas aí. A questão que apenas da associação exige-se que ela esteja em funcionamento há pelo menos um ano, e o fato de que a linha A, o partido político, pode impetrar o mandado de segurança para qualquer grupo de pessoas, e a linha B, que é o sindicato, a entidade de classe e associação, apenas para os seus membros ou associados. Muito bem. Então, reforçando aí, associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Esse funcionamento há um ano é exigência apenas da associação. Mandado de injunção. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Nós ainda vamos ver essas prerrogativas de nacionalidade, soberania e cidadania nos próximos artigos, a partir do artigo 12 em diante. Muito bem. Nós já vimos aqui diversos dispositivos da Constituição que fala isso assim, nos termos da lei. Isso assim, conforme a lei. Significa que para você exercer aquele direito, vai vir uma norma e vai regulamentá-lo. Vai vir uma lei para regulamentá-lo. Mas o Congresso ficou quietinho, não fizeram a lei não. E aí? Você vai ser impedido de exercer aquele direito porque o Congresso Nacional não fez a lei que vai regulamentá-lo? Impossível. Nesse caso, você vai entrar com mandado de injunção para que o juiz determine, no seu caso, como que você vai exercer aquele direito constitucional que exige regulamentação por lei que o Congresso ainda não fez. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Repetindo, se para exercer um determinado direito ou prerrogativa constitucional previstas na Constituição, você for impedido porque a Constituição determina que é preciso que uma norma regulamente aquele direito e o Congresso não fez essa norma ainda, é caso de mandado de injunção. Habeas data. Conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. Isso é muito importante. Quando nós vimos aquele dispositivo que fala que você tem direito a receber informações de caráter público dos órgãos, não é caso de habeas data, é caso de mandado de segurança. Porque, como diz aqui o inciso 72, o habeas data é apenas para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. Só quem impetrar o habeas data, quem impetrar o habeas data só pode fazer isso para requerer dados relativos a ele mesmo, constantes de registros ou bancos de dados de entidade governamental ou de caráter público, né? Então, por exemplo, bancos são entidades privadas, mas os dados relativos a você têm caráter público, cartórios, etc. Ou então, para retificação dos seus dados. Você teve acesso aos dados, mas você viu que eles estão errados, eles precisam ser retificados,
E se você não quiser fazer isso por um processo judicial ou administrativo de forma sigilosa, você pode fazer por meio do habeas data. Certinho? Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Primeira questão de pegadinha: qualquer cidadão, não é qualquer pessoa. Aqui é cidadão no sentido estrito da palavra, nós vamos ver mais adiante. Só é cidadão em sentido estrito quem goza de direitos políticos, e só goza de direitos políticos quem tem título de eleitor. Então, o primeiro requisito para ação popular é você apresentar cópia do seu título de eleitor. Quem não tem título de eleitor, quem não se alistou no cartório eleitoral, não pode propor, não pode ser autor de ação popular. Essa ação popular, ela é para anular um ato que tenha ferido o patrimônio público, a moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Então, alguém que tenha conhecimento de algum ato que esteja causando prejuízo ao patrimônio público, ou então de uma entidade de que o Estado participe. A Copasa é uma empresa pública, o Estado participa dela. O patrimônio dela não é necessariamente um patrimônio público, mas por ser uma empresa da qual o Estado tenha cotas, cabe ação popular para anular algum ato dela que esteja lesando, algum ato de alguém que esteja lesando o patrimônio da Copasa. Não é um patrimônio público, mas é o patrimônio de uma empresa da qual o Estado faz parte. Então, a ação popular ela vai anular um ato que esteja causando prejuízo ao patrimônio público, ao patrimônio de uma empresa da qual o Estado faça parte, que esteja ferindo, se não for ao patrimônio, a moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. O autor, apesar de ter que pagar advogado, ele fica isento de custas judiciais e de ônus de sucumbência, que é pagar os honorários do advogado da parte contrária, caso ele perca. Mas tem uma exceção, salvo comprovada má-fé. Se ele ajuizou essa ação fraudando alguma prova, com o intuito comprovado de prejudicar quem praticou aquele ato e depois descobre-se que o ato, na verdade, não lesou nem patrimônio, nem moralidade, nem meio ambiente, nem patrimônio histórico ou cultural, se for comprovado que ele ajuizou essa ação de má-fé, ele vai pagar custas e vai pagar os honorários da parte contrária, que a gente chama de ônus da sucumbência. Então, quais são os remédios constitucionais que nós vimos? Habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, mandado de segurança e ação popular. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. E como que o Estado faz isso? Por meio das defensorias públicas. Na Justiça Estadual, Defensoria Pública do Estado, e na Justiça Federal, a Defensoria Pública da União. É a garantia de acesso ao judiciário. O Estado
indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Então, se o preso ficar além do tempo que deve, a indenização a qual ele faz jus sai do nosso bolso. É o Estado quem vai pagar. Assim como aquela pessoa que tenha sido condenada sendo inocente. São gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei. Então, antes a lei dizia que você precisava ir na prefeitura e declarar: eu sou pobre nos termos da lei, nanana. Agora não pode mais. Basta você declarar que é pobre e o cartório vai ter que emitir gratuitamente o registro civil de nascimento da criança e a certidão de óbito. Olha só, são gratuitos para os reconhecidamente pobres o registro civil de nascimento e a certidão de óbito, mas é na forma da lei. Ou seja, o Congresso Nacional tem que regulamentar uma lei dizendo o que é ser reconhecidamente pobre. Mas aí o Congresso, vamos supor que o Congresso não tenha feito essa lei. E o cartório esteja te cobrando a certidão de óbito do seu ente que faleceu. Qual é o remédio constitucional para isso? Se o Congresso Nacional não fez a lei que vai regulamentar a situação de pobreza para você poder exercer esse direito de ter a gratuidade do registro civil de nascimento ou da certidão de óbito, é o mandado de injunção. Presta atenção, hein? São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania, como, por exemplo, a expedição do título de eleitor. É uns brancos que dá na gente umas horas mais cabrosas. Por exemplo, a expedição do título de eleitor, por exemplo, é um ato necessário ao exercício da cidadania e ele é gratuito, não pode ser cobrado. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Isso aqui é para acabar com aquele engavetamento de processo que tinha, né, no serviço público e para exigir também que o judiciário desafogue os processos. Na verdade, não tem eficácia, não. Mas está aí. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Acabaram os incisos, entramos nos parágrafos. Parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição Federal. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Então, tudo isso que nós vimos já está vigorando. Aquilo que não estiver valendo porque precisa do Congresso editar uma lei para regulamentar determinado direito constitucional, se o Congresso não tiver feito, é mandado de injunção, justamente porque as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Não pode ficar esperando o Congresso resolver agir. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Se o Brasil fizer um tratado internacional definindo como direitos e garantias fundamentais outras situações
além dessas que estão previstas na nossa Constituição, serão entendidos como tal. Ou seja, o rol de direitos e garantias constitucionais não são taxativos. Podem haver outros em outras normas que o Estado brasileiro vier a regulamentar, por exemplo, através de tratados internacionais. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. O Brasil firmou um tratado com outros países garantindo um determinado direito. E esse direito, ele confronta com outro direito que está na nossa Constituição. Então a gente precisa alterar ou incluir aquele dispositivo na Constituição. A gente altera, inclui ou exclui alguma coisa da Constituição por meio de emendas constitucionais. Não é por meio de lei, nem se faz uma nova Constituição. Faz-se uma emenda constitucional, uma emenda à Constituição. As emendas constitucionais, elas precisam, quando elas são elaboradas, elas precisam ir para o Congresso e ser aprovada por 3/5 dos votos dos deputados federais. Aí ela vai para o Senado, precisa ser aprovada por 3/5 dos votos dos senadores. Ela volta para o Congresso, tem que receber novamente essa mesma votação e de novo para o Senado para receber novamente 3/5 dos votos dos respectivos membros. Se nessas 2 tramitações, nas 2 casas do Congresso, tiver o mínimo de 3/5 dos membros de cada casa, essa emenda, então, ela é aprovada e ela vai alterar a Constituição. O que esse parágrafo 3º está dizendo é que os tratados que o Brasil firmar lá fora, ele vai trazer esse documento e vai falar, olha, eu preciso aprovar a Constituição. Eu preciso alterar a Constituição, porque eu assinei esse tratado com o país tal, tal e tal. Aí, esse tratado vai tramitar no Congresso, nas 2 casas, por 2 vezes, ou seja, em 2 turnos, e em cada turno, em cada casa, precisa ter a mesma votação da emenda. Por 3/5, precisa ser aprovado por 3/5 dos votos. Recebendo a mesma votação e tendo a mesma tramitação, ele terá força de emenda constitucional e poderá, portanto, alterar a Constituição. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos e em cada turno por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais, porque para a aprovação das emendas é necessário 2 turnos e 3/5 dos votos de cada casa. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Existe um tribunal penal que vai julgar, por exemplo, crimes de guerra, ou que vai julgar questões de lesão a direitos humanos. É um tribunal penal internacional. Quer dizer, ele está além da soberania dos estados. Os países que aderirem à criação desse Tribunal Penal Internacional vai se submeter a ele, é lógico. Eu estou aderindo à criação desse tribunal.
ao exercício dele. Estou dizendo, eu concordo que esse tribunal seja criado e funcione. Aí, na hora que eu sou réu, eu não aceito? Aceita sim, e se for réu nele, vai se submeter à penalidade que ele aplicar. Muito bem, nós encerramos então o artigo 5º dos direitos e deveres individuais e coletivos. Nós já tínhamos visto o título 1 dos princípios fundamentais e nós estamos no título 2 dos direitos e garantias fundamentais. Encerramos o artigo 5º, mas continuamos no título 2. Nós vamos, na próxima aula, ver o artigo 6º dos direitos sociais. Procurem nos sites dos órgãos para os quais vocês pretendem fazer concurso provas anteriores para vocês já irem praticando. Procurem também questões em sites de cursinho ou em editoras de apostilas. Comprem apostilas em banca de revista, mas já está na hora de vocês fazerem exercícios relativos a isso que a gente já está estudando, ok? Mapas mentais também são muito bons. Quem quiser, eu tenho um mapa mental de um menino, mapa mental muito bom. Não fui eu que elaborei, não. É um trabalho de outra pessoa e é um trabalho muito bom, que ajuda a memorizar essa parte inicial da Constituição. Quem quiser, pede aí no meu e-mail, adrifernandesbh@gmail.com, que eu mando, tá? Deixa seu e-mail lá, que eu mando para você. Por favor, compartilhe essa aula nas suas redes sociais, ok? Meus 2 livros, para você não esquecer, para você decorar, que você tem que comprar ou então indicar, A Vida em Palavras, são minhas crônicas com cunho jurídico, e a história da família Rezende. Lembrando que eu estou às quartas-feiras na rádio Nossa Onda. Estou lá com Michele Siqueira e convidados discutindo seu direito. Cada semana a gente traz um assunto jurídico e discute aquele assunto. Eu, doutora Michele e o Vitor Neves. Toda quarta-feira, às 10 horas, na Rádio Nossa Onda, você acessa pela internet, Rádio Nossa Onda. Toda quarta-feira, às 10 horas, tem episódio inédito, com reprise às 17 e às 21 horas. Ok, povo? Muito obrigada e até o próximo vídeo.